Eu vou fazer um projeto hoje que eu estava querendo fazer há bastante tempo, que é automatizar para poder ligar e desligar meu computador de qualquer lugar. E não estou falando do Wake On LAN e eu já vou explicar o porquê. Vamos lá. Eu sou o Leandro. Antes de continuar aqui, já vai lá no Instagram e me segue. Tô deixando o link aí na descrição, LNP_BR. Já me segue lá no Instagram porque eu tô colocando vídeo quase todos os dias lá, quase todos os dias novos conteúdos. Vamos seguir aqui. E hoje eu vou aqui fazer um projetinho para dar uma ideia aí para vocês. Não precisam necessariamente fazer idêntico ao meu, até porque tem alguns probleminhas que eu vou explicar. E salientando que esse vídeo não é só uma demonstração do projeto, é uma videoaula completa, cheia de conteúdo, não só para esse projeto, mas pode ser aplicado para vários outros. Então, fica aí e confere. O que acontece aqui, desde que eu coloquei a minha placa 10 GB aqui no PC, né, uma placa PCI Express, eu simplesmente não consigo mais usar o Wake On LAN. Já ativei todas as possibilidades na BIOS, no Windows, já tentei de tudo, não consigo mais fazer. Só funciona na placa onboard. Na placa onboard funciona perfeitamente. Só que eu quero uma solução que garanta que eu vou conseguir ligar o meu PC remotamente. E é por isso que nesse projeto eu vou usar esse módulo relé com ESP01, ele vem com um chipzinho aqui ESP01, que é baseado aqui no 8266, e ele vem com um módulo aqui, um relézinho de contato seco. O que é um relé de contato seco? É um relé que só junta os pinos, é como se eu estivesse emendando dois fios, ele não vai passar tensão nenhuma aqui. E é por isso que preciso usar esse tipo de relé para fazer esse projeto, porque eu preciso simular como se eu estivesse apertando o botãozinho em cima do computador para juntar os contatos lá na placa-mãe e fazer ele ligar. Por que eu expliquei que você não precisa fazer necessariamente igual ao meu? Talvez esse aqui não seja o melhor módulo do mundo para fazer isso e eu vou explicar o porquê. Mas a questão é que o projeto aqui vai atender a minha necessidade. Aí você vai ter que adequar para atender a sua necessidade. Tem até placas PCI que você pode pôr no PC para ligar remotamente. Eu não vou utilizar uma placa PCI por duas razões. Primeiro que eu não tenho mais slot PCI livre. E segundo que mesmo que eu tivesse, eu não gastaria com uma placa para ligar e desligar o computador. Ah, Leandro, mas é só usar o Power On State lá na BIOS e deixar como sempre voltar ligado e controlar por uma tomada. Seria uma possibilidade também, caso o seu computador volte sempre ligado, mesmo quando você desliga ele normalmente, né? Que você vai lá no Windows, põe no botão de desligar e desliga. Tem placa-mãe que não aceita isso. A minha aqui eu acho que até aceita, mas eu não quero controlar também pela fonte. Eu quero controlar como se eu tivesse vindo aqui manualmente no botãozinho aqui do computador, da forma mais natural possível. E lembrando que tem várias outras formas realmente de fazer isso. Eu estou ensinando essa forma, até porque esse projeto você pode usar para outras coisas, como eu disse. Então, vamos focar aqui na questão do aprendizado e não exatamente na forma como eu estou fazendo isso. Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz aqui para colocar a firmware. Eu vou trabalhar com o ESP Home, mas dá para trabalhar com o Tasmota também. E vou passar o código aqui para vocês e mostrar como é que eu fiz essa ligação. E claro, vamos controlar tudo via Home Assistant. E já falando em Home Assistant, lembre-se sempre, pessoal, eu tenho um curso completo aí de Home Assistant, do começo ao fim. Precisa aprender a fazer automação avançada, script, instalação em qualquer sistema, instalar seu próprio Hub Zigbee, montar lá a sua planta 3D para poder controlar a casa, um monte de coisa. Já tem quase 300 alunos, 100% de avaliações positivas. O curso é entregue pelo Hotmart, você tem toda a segurança no pagamento, pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. Dá uma conferida aqui, eu vou deixar o link na descrição. Dá uma olhada no escopo, você não vai se arrepender. Dá uma olhada lá nos relatos de quem já fez. Vamos seguir aqui. Bom, mostrando o módulo aqui para vocês, eu vou deixar o link na descrição também, tá? Quem quiser comprar, eu vou deixar o link na descrição para comprar esse módulo aqui. É bem baratinho, só que ele tem que ser alimentado com 5 volts. Eu já explico, não pode ser ligado na tomada direto. Então, o que a gente tem aqui nesse módulo, né? Ele é um módulozinho relé e ele vem aqui acoplado com essa pecinha aqui, que é justamente o ESP, né? Onde está o processador aqui, onde a gente vai colocar o software. E ele já vem com a pinagem aqui que você conecta e ele já interliga aqui com o relé, tudo certinho, tá? Nesses dois pinos aqui, você tem que entrar com 5 volts, que é a alimentação da placa em geral, e nesse outro aqui é o relé de contato seco. O que isso significa? Por que ele tem 3 pinos? Porque ele tem um lado aqui, ó, você vai ler aqui que ele está escrito NC, COM e NO. O NO é o Normally Opened e o NC é o Normally Closed. Isso significa que o contato do meio está sempre junto com o NC. A partir do momento que eu energizo o relé, ele vira e junto o contato do meio com o NO. Então eu vou ligar lá o meu computador no pino do meio e no mais da ponta aqui, que é justamente o NO. Ou seja,
o relé está sempre aberto, e quando eu energizar, né, quando eu clicar aqui no Home Assistant para ligar, ele vai juntar aquele contato. E aí eu vou configurar também o tempo do pulso. Eu vou colocar, junto o contato por 1 segundo e já solta, que é para simular o clique do botão. E vou criar também aqui um outro interruptor para quando eu quiser forçar o desligamento do PC, por exemplo. Então ele vai segurar por 5 segundos e soltar, que aí eu vou forçar o desligamento do PC, caso ele trave ou qualquer coisa do tipo. E pra gente gravar a firmware antes da gente entrar no passo aqui de criar, né, o script lá da firmware, pra gente poder gravar a firmware aqui, nós vamos soltar essa plaquinha daqui, tá? E ela tem aqui vários pinos aqui que ficam expostos, tá vendo? Você tem aqui, ó, o 3 volts, o RX, o reset, o I0, o I02, né, que são os pinos digitais, o TX, o EN e o ground. E para você gravar a firmware nele, você vai precisar de uma plaquinha aqui, né, um adaptadorzinho USB para TTL, tá aqui, ó. Vou ver até se eu acho o link que eu comprei esse aqui, deixo disponível aí na descrição também. E não tem jeito, tá? A gente vai usar um fio pro RX e um pro TX, que são esses dois aqui do meio. Só que vocês estão vendo que o ground e o 3 volts eu tive que derivar em 2 cada um, ó. Aqui são 2 grounds e aqui são 2 3 volts que estão saindo. Por quê? Porque para poder colocar essa plaquinha aqui em modo flash, eu vou ter que ligar o pino de 3.3 volts, tanto no 3.3 quanto no EN, e o ground eu vou ter que ligar tanto no ground quanto no I0. Não tem jeito, tem que fazer isso aqui para essa plaquinha entrar em modo flash. Eu já vou deixar aqui a ligação pronta e a gente vai para o ESP Home para criar a firmware. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui o TX aqui do adaptador, TTL. Eu vou pegar o TX dele, que é esse fio roxo, e vou ligar aqui no RX do ESP01, né? Vou pegar agora aqui o outro, que é o RX, e vou ligar aqui no TX do ESP01. E como eu disse, eu vou pegar agora os 2 grounds aqui. Eu vou pegar esses 2 grounds, um eu vou ligar no ground mesmo, aqui no GND aqui embaixo. E o outro eu tenho que ligar no I00. E agora eu vou pegar os dois que são 3.3 volts aqui e vou ligar um no próprio 3.3 volts e o outro eu tenho que ligar aqui no EN. Eu vou ligar no EN para a placa entrar em modo ativo, para ela entrar ligada. Fiz toda a ligação aqui, tá? São 6 conectores aqui no total. E vou já ligar aqui na USB do computador para a gente preparar o software. Então já vou deixar ligado aqui na USB, caso você não tenha o driver, vai ter que instalar o driver. Já liguei, o computador já identificou aqui que ligou alguma coisa. E agora a gente vai aqui para a tela. Bom, depois eu vim aqui no ESP Home, que já está instalado no meu Home Assistant, criei um novo dispositivo, coloquei um nome aqui, por exemplo, LNP Desk Switch, dei um Next aqui e coloquei que ele é um 8266 e coloquei um skip, tá? Para ele não instalar. Mas eu já criei esse projeto, eu vou apagar, é só para mostrar. Depois você vem, edita e coloca o código que eu vou passar para vocês. Então eu vou apagar esse projeto, esse aqui é o que eu criei. Editar, eu comecei já com o código que eu achei lá no próprio site, tá, do ESP Home, e fiz as minhas alterações. Então eu vim aqui na GPIO, mudei aqui, né, coloquei que esse switch aqui, ó, eu criei um switch. O relé nessa placa, ele fica ligado na GPIO 0. Isso causa um probleminha que eu vou mostrar ainda, mas eu vou resolver aqui do meu jeito. Então, GPIO 0, tá, é onde está ligado o relé nessa placa. Ela tem que ser do tipo invertido, e aí eu dei um ID, isso aqui foram coisas que eu acrescentei, eu dei um ID para esse botão, coloquei o nome de Button Press, e disse que ele é um switch interno, ou seja, esse switch não vai ser exposto no Home Assistant, não vou ter como ligar ele e deixar ele ligado direto, porque eu não quero que isso aconteça, porque ele está simulando o botão do PC. Se eu deixar esse relé ligado direto, é como se eu estivesse segurando o botãozinho do PC direto, eu não quero que isso aconteça. Então, quando você aqui no ESP Home coloca que ele é um switch interno, então ele não vai expor lá no Home Assistant. E aí eu criei 2 templates, tá? O que esses templates fazem? Primeiro, ele tem esse lambda quer dizer o quê? Só para ele pegar o estado. Se o relé estiver ligado, ele vai retornar aqui true, ou seja, se o button press, que é o relé em si, né? Isso aqui é o relé físico mesmo, o pino físico. Se ele estiver ligado, retorna ligado. Então esse meu template vai ser um switch que vai ficar ligado. O template nada mais é do que um botãozinho de ligar e desligar que vai aparecer na tela do Home Assistant, mas que não é o switch em si, não é o pino em si, porque o pino em si eu deixei oculto, como eu mostrei para vocês, quando eu coloquei o internal true, aquele switchzinho de on e off já ficou oculto no Home Assistant. O que eu estou mostrando é um template, é um modelo
de botãozinho que eu tô colocando lá, que vai usar o botão principal para dar os comandos. Então vamos lá. Então, como eu disse, ó, o switch tá oculto lá, porque eu coloquei aqui que ele é interno. E esse botão fake, imagina que isso aqui é um botãozinho fake, é um template. Esse template vai ficar lendo. Bom, se o botão principal estiver ligado, eu mostro como ligado. Se estiver desligado, eu mostro como desligado. E aí eu coloquei duas ações nesse switch fake. Quando eu ligar esse switchzinho fake lá na tela do Home Assistant, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o button press, que é justamente o switch físico, vai esperar um segundo e vai desligar, tá? E caso ele esteja ligado, putz, travou em ligado alguma coisa, eu vou lá e desligo, ele simplesmente dá um desligar no switch físico. Não precisaria dessa ação, mas eu quis colocar. E eu criei um segundo template, um segundo botão fake, que é o LNP Desk Hold, que é para segurar 5 segundos. Ele vai se basear também no botão físico, né? Ou seja, ligado ou desligado. Se o botão físico lá, se o relé estiver ligado, ele vai mostrar como ligado, se estiver desligado, ele vai mostrar como desligado. Só que quando eu ligar esse switch fake aqui, esse template, ele vai ligar o button press, ele vai ligar o switch físico, esperar 5 segundos e desligar. Ou seja, eu criei um botão físico que não aparece no Home Assistant, mas criei outros 2 botõezinhos fake que atuam em cima daquele físico. Quando eu ligo o primeiro, ele liga o físico por 1 segundo e desliga. Quando eu ligo o segundo, ele liga o físico por 5 segundos e desliga. Entendeu? Por quê? Para evitar que alguém vá lá e ligue o botão físico definitivamente e ele fique lá ligado. Tá? Então eu criei esses 2 templates para fazer esse controle. Ok? Então vamos voltar aqui. O restante, pessoal, aqui, sinal de Wi-Fi e essas coisas todas, eu deixei exatamente como eu baixei lá do site do SP Home, lá o código oficial aqui, que alguém colocou para esse dispositivo. O que eu fiz foi modificar esse pedaço aqui, ok? Esse pedaço aqui fui eu que criei aqui para poder atender a minha necessidade. E aí você já tem que ter aqui no SP Home também, você já tem que ter o Wi-Fi, o login, a sua senha definida lá no Secrets. Para quem ainda não definiu, vai ter 2 variáveis no arquivo Secrets, uma chama SSID, a outra Wi-Fi Password, que você precisa definir com a sua rede Wi-Fi, tá? Para você definir isso, você só vem aqui em cima em Secrets e vai estar aqui dentro os 2 parâmetros para você preencher. Isso é importante, que senão o seu dispositivo não vai conectar na rede. Eu só vou alterar minhas chaves aqui, né, antes de salvar, porque está apresentado aqui no vídeo. Eu vou fazer umas alterações aqui para minha chave ficar realmente secreta. Essa aqui é a chave que conecta com o Home, onde o Home Assistant usa para conectar no dispositivo, e essa outra aqui é para poder fazer atualização via Wi-Fi. Bom, estando com o código final, eu vou dar um save aqui em cima, install, e eu vou baixar o arquivo manualmente e instalar direto aqui, tá? Então, vou colocar um manual download. Beleza, a chave que eu modifiquei não funcionou. Vou modificar de novo e já volto. Pronto, ele já está gerando aqui o código. Bom, então ele gerou aqui o software, né? E eu já baixei ele aqui para o meu PC. Esse é LNP Desk Switch 1.bin. Agora a gente vai vir aqui no web, né? No web.sphome.io. Já estou com o dispositivo conectado aqui no PC. Eu vou dar um connect, vou escolher aqui a placa, vou dar um ligar, vou mandar instalar, procurar aquele arquivo e mandar fazer a instalação. Então selecionei aqui o arquivo, né? Que eu acabei de baixar e vou dar um install. Aí ele vai conectar aqui na plaquinha. Vai fazer a instalação, já vai, depois que terminar, eu vou tirar ela daqui, colocar de volta no dispositivo e fazer a ligação. Vamos aguardar. Bom, terminado aqui então de fazer a gravação, vou pegar de volta aqui a plaquinha, né? Já desliguei aqui do PC e colocar aqui no dispositivo. Agora eu preciso energizar esse dispositivo. Bom, como é que você vai fazer para energizar? Para simplificar, eu achei uma fonte USB velha aqui, velha mesmo, pessoal, se vocês forem olhar, é uma fonte aqui da Motorola, de alguma coisa bem antiga, mas que tem um fio aqui comprido. Cortei a ponta aqui, o conector mini USB. Você vai precisar de um multímetro para você garantir a polaridade, tá? Diferente de quando você liga alguma coisa na tomada, que você pode inverter os pinos. Numa corrente DC, corrente contínua, você não pode. Você tem que saber qual que é o positivo, qual que é o negativo, qual que é o zero, né? No caso, é zero e positivo. Então, você vai colocar num multímetro que mede DC e vai ver, e vai ligar os 2 pinos, né? O conector do multímetro. O multímetro sempre tem o lado aqui, o vermelho e o preto, né? Em geral. Você vai colocar ele no modo aqui de medir tensão DC, não pode esquecer de alternar. O meu tem aqui uma chavinha para você mudar aqui entre AC e DC. Você vai colocar em DC
e vai ligar nos dois fiozinhos aqui com a fonte ligada na tomada. Cuidado para não encostar um fio no outro. Você vai colocar o vermelho em um fio, o preto em outro. Se der positivo, né, se der mais 5 volts, ou seja, só 5 volts, é porque o que está no vermelho é de fato os 5 volts e o outro é o 0. Se der negativo, é porque o que você ligou no preto é que é o positivo, tá? É que é os 5 volts. Então, é assim que você vai descobrir. Essa fonte aqui eu já sei como é que é. Eu vou só conectorizar aqui a ponta e já vou energizar o dispositivo. Bom, eu descobri que eu não tenho conector desse tamanho para esse fio tão fino, né? Então, na hora que você for, foi sem conector mesmo, tá? Só que na hora que você for descascar o fio, ó, cuidado para não deixar a rebarba aqui, fiapo para fora, tá? Porque se encostar um lado com o outro, vai fazer foguinho. Toma cuidado aqui com as ligações. E depois eu vou usar uma caixinha aqui de Sonoff Basic. Eu tenho um Sonoff Basic aqui que queimou há um tempo atrás. E eu vou usar a caixinha dele para colocar aqui dentro, né? Para ficar um negocinho mais ajeitado. Vou colar ele aqui dentro, sair com os fios aqui, energizar, e pelo outro lado aqui eu saio com os fios que vão pro PC. Liguei ele já aqui na energia, energizei. Vou mostrar agora aqui no PC. Ele já localizou aqui em configurações, dispositivos, ele já localizou. Como eu criei pelo próprio ESP Home que está nesse Home Assistant, ele já tem a chave. Caso você tenha compilado num outro ESP Home e está adicionando ao seu Home Assistant, vai precisar daquela chave API. Pronto, tá aqui o dispositivo, agora eu vou nele, ESP Home, tá aqui, LNP Desk Switch, vamos ver? Vamos ver aqui então. Um clique e o clique longo, vamos lá. Então, eu vou habilitar aqui o botãozinho de um clique. Pronto, ligou. Olha lá, 1 segundo desligou. Agora eu vou ligar o hold. Olha lá, ele vai esperar 5 segundos e vai desligar. Então, é exatamente aquilo que eu criei nos templates. Lembra, o template criou 2 botões. Um, que ele vai lá e aciona o físico por 1 segundo, e o outro que aciona por 5 segundos. Só que nesse meio tempo de 5 segundos, se eu quiser desligar, é só eu vir e desligar. Porque eu também coloquei a ação de turn off, por isso que eu coloquei. Tá aqui e não tem outra forma de ligar a não ser por aqui. Por isso que eu desabilitei o switch físico. E aqui você tem outras informações, né? MAC address, IP, aqueles monte de sensores lá que eu falei para você que já veio padrão no código. Eu só criei esses 2 aqui mesmo, como adicionais aqui para minha necessidade. Projeto pronto, só que aí tem aquele problema que eu ia falar para vocês em utilizar esse módulo. Como vocês viram, esse módulo é ligado na GPIO 0. Acontece que a GPIO 0, toda vez que você liga o dispositivo, ela vai dar uma alternada antes que o software suba e consiga realmente colocar na posição correta. Então não tem jeito, toda vez que desliga e liga da tomada ou reinicia, ela vai bater o relé rapidinho e voltar. Por que que para mim isso não faz diferença? Se o meu computador estiver desligado, ele está ligado numa tomada com medição de energia, tudo, uma tomada smart, onde toda vez que meu computador desliga, essa tomada também é desligada. Então, se isso daqui fizer um trigger enquanto o computador está desligado, simplesmente não vai ligar, porque a tomada dele estará desligada. E se o meu computador estiver ligado e de repente ela reiniciar e der uma batidinha lá também no relé, o meu computador não vai desligar, porque aqui na configuração do Windows, eu deixo dessa forma, tá? Painel de controle, hardware, opções de energia, aqui configurações do sistema, e aí você vem aqui, ó, escolha a função dos botões de energia. Eu deixo aqui que quando pressiona, nada a fazer, ou seja, se eu for lá agora e dar um toque lá no botãozinho do computador, ele não desliga. E quando o computador está desligado, a energia da tomada vai estar cortada, então também não vai ligar. O meu procedimento aqui é liga a tomada do PC e depois aperta o botão ou faz o wake on LAN ou qualquer coisa para ligar o PC efetivamente. Então, para mim, essa solução vai atender perfeitamente. E para eu saber se meu computador está ligado, eu tenho um sensor de ping, mas como eu tenho agora uma tomada também com medição de energia, eu também vou colocar um sensorzinho lá para saber se meu desktop aqui está ligado, baseado no consumo de energia. E é com isso que eu faço as minhas automações. Como eu disse, é uma questão de projeto aqui desse dispositivo. Se você utilizar um outro dispositivo com módulo relé em outra GPIO, não vai ter esse problema. Eu vou até mostrar aqui para vocês, olha o que acontece. Ó, eu vou desligar o dispositivo da tomada e ligar novamente, olha o que vai acontecer. Desliguei, agora eu vou ligar. Ó, ela pisca rapidamente até que se mantenha desligado. Então, isso não tem jeito, isso sempre vai acontecer caso tenha aí uma queda de energia e volte. Vamos seguir aqui agora, eu vou ligar dentro do computador. Só para entender como é que ficou a ligação aqui, eu liguei aqui, tá? No relé normalmente aberto, liguei 2 fios, o outro aqui já está na energia. Aí, eu vim aqui com esse conector, fiz uma derivação, esses 2 pinos aqui vão entrar
no conector aqui da minha placa-mãe, tá? Que é esses pininhos aqui em cima, que eu já localizei como sendo o power. E o que estava na placa-mãe, né, que é o que vem do botão aqui do gabinete, eu liguei na outra derivação, tá? O importante é que todo mundo aqui esteja junto. Todos os pinos de um lado, todos os do outro. Então, eu fiz essa derivação aqui para poder ligar. Bom, e foi esse o resultado final, tá? Eu achei até uma borrachinha aqui para passar aqui no gabinete, né? Para segurar, para sustentar o fio aqui. Colei aqui a caixinha aqui no fundo e fiz as ligações e amarrei. Agora vamos pro teste. Bom, e agora aquele momento da gente ver se as coisas estão funcionando, tá? Então, tá aqui o PC, vou dar um clique. E já ligou. Maravilha! E agora que já está ligado, né? Se eu apertar de novo, não acontece nada, né? Vou dar o clique aqui, né? Que se ficar segurando vai acabar desligando, ó lá. Não acontece nada. Ó, vou dar o clique. Olha lá, não acontece nada justamente porque foi assim que eu configurei o Windows, para não desligar. Eu espero que vocês tenham gostado, é sempre gratificante, apesar do trabalhinho que dá, a gente fazer as nossas próprias coisas, os nossos próprios dispositivos. Seja para resolver um problema que você não consegue resolver com um dispositivo de mercado, ou seja para resolver um problema de forma mais barata. E não deixe de conferir o outro vídeo que eu tô deixando aqui, e valeu!